Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 14 de julho, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 4, Combater o Bom Combate. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 14, Completar a Carreira e Guardar a Fé. Ó Senhor Jesus, o Senhor está falando conosco da gente correr, Senhor Jesus, correr para alcançar o prêmio, alcançar a coroa da vida, Senhor Jesus. No estádio todos correm, mas um só leva o prêmio. Mas o Senhor está mostrando para nós que Ele quer dar o prêmio a todos os filhos de Deus. Por isso a gente precisa realmente correr, Senhor Jesus, de maneira a alcançar o primeiro lugar e não parar no meio do caminho. Algumas situações vão surgir durante o nosso percurso para nos parar, para nos desanimar, para nos levar a desistir, abandonar, Senhor Jesus, essa corrida, essa carreira, ficar paralisados de medo ou qualquer outra situação, Senhor Jesus. Nós não podemos deixar, a gente precisa correr com perseverança. É uma carreira, não é uma corrida curta, de apenas 100 metros, você explode, vai e acaba logo, Senhor Jesus. Mas não, é uma carreira longa, a gente precisa manter o ritmo, a gente precisa se manter diante do Senhor, não deixar com que nada tire o nosso foco. A gente precisa olhar totalmente para o Senhor, a gente precisa aprender a desviar o olhar de todas as coisas negativas e até mesmo de coisas positivas, Senhor Jesus, e olhar para o Senhor. Se o Senhor estiver nas coisas positivas, nas situações ali, amém. Ó Senhor Jesus, a gente vai estar olhando para o lugar certo, mas a gente também precisa identificar se o Senhor não está e deixar todas essas coisas, desviar o nosso olhar, deixar de olhar, Senhor Jesus, e olhar para o Senhor. A Bíblia mostra que o inimigo ele usa a nossa própria cobiça, nosso próprio desejo para nos derrubar. Então, não vamos olhar para as coisas, vamos olhar para o Senhor. Ele vai nos conduzir, Ele sabe o melhor percurso, o melhor caminho a tomar, e Ele coloca esse percurso diante de nós. O que a gente precisa aprender é dar passos de fé em obediência à sua palavra. Deus fala e nós agimos baseados naquilo que Ele falou. Isso sim é a fé. Isso vai nos guardar. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e também que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 14, do versículo 25 ao 32. Ó Senhor Jesus. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 13, a parte A. Ó Senhor Jesus. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Correr juntos com perseverança até que todos cheguemos. Ó Senhor Jesus.
Deus pôs diante de nós uma carreira a ser percorrida. E para isso, necessitamos da perseverança da esperança. O inimigo faz de tudo para que desistamos e não completemos nosso percurso. Muitos abandonaram a carreira e hoje estão paralisados, mas ainda há esperança. Ao receber essa palavra, ore ao Senhor para ganhar força e energia, a fim de restaurar as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, levantar-se e prosseguir na corrida. Deus precisa de você na corrida. Não desista. Corra com perseverança. Se você se sente desencorajado, corra com outros irmãos. Quando corremos juntos, um estimula o outro a perseverar. Ó Senhor Jesus! Devemos correr olhando firmemente para o Senhor Jesus, o autor e consumador da fé. Olhar firmemente na língua grega é aforal, composto de apó mais oral, que quer dizer desviar o olhar de algo e fixá-lo em outra coisa. A palavra aforal indica que devemos primeiro desviar nosso olhar das pessoas, coisas e situações ao nosso redor e concentrar nosso olhar firmemente em Jesus. A experiência do apóstolo Pedro nos ensina muito. Ele estava no barco e Jesus, andando sobre o mar, lhe disse: vem. Ele creu e agiu baseado na palavra do Senhor. Saiu do barco, olhando para Jesus e teve a grande experiência de também andar sobre as águas. No entanto, quando desviou os olhos de Jesus e começou a olhar para os lados e reparar na força do vento, teve medo e afundou. Pedro não conseguiu continuar sua carreira sobre o mar, porque parou de olhar firmemente para Jesus, mas invocou o nome do Senhor e Jesus o resgatou. Nosso olhar deve estar fixo em Jesus. Ó Senhor Jesus! Amado leitor, o inimigo quer distraí-lo para interromper sua corrida. Enquanto você corre, ele tenta desviar seu olhar para outras coisas, a fim de tirá-lo do percurso e impedi-lo de concluir sua carreira. Ó Senhor Jesus! Nas Olimpíadas de 2004, em Atenas, o atleta brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, homem simples do campo, corria a maratona. Pela primeira vez, um maratonista brasileiro poderia ganhar a medalha de ouro. Na etapa final da corrida, a 7 quilômetros da linha de chegada ao estádio, ele liderava a corrida com 150 metros de vantagem sobre o segundo colocado. Inesperadamente, apareceu um ex-padre irlandês que agarrou o atleta, desviando-o da pista. Algumas pessoas vieram em seu socorro e o livraram, e o atleta continuou a correr. No entanto, ele perdeu metade da vantagem na corrida e o choque emocional foi tão grande que seu ritmo caiu e ele foi ultrapassado por outros corredores. Mas ele não parou de correr, concluiu a prova e ganhou a medalha de bronze. Por sua nobre atitude e esportividade, Vanderlei Cordeiro ganhou a medalha Pierre de Coubertin, a maior honraria olímpica concedida a um atleta. Em nossa carreira, o inimigo pode colocar muitos ex-padres irlandeses de tocaia. Por isso, precisamos estar atentos e correr de olhos bem abertos, olhando firmemente para Jesus, a fim de continuar correndo. Ó Senhor Jesus! Em 1 Coríntios também somos alertados. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Muitos correm, mas um só leva o prêmio. Nossa atitude deve ser de correr para vencer e não para ficar no meio do caminho. Se completaremos ou não a corrida, isso está nas mãos do Senhor. O que nos cabe fazer é perseverar correndo em direção à linha de chegada, olhando para Cristo. Na volta do Senhor, se estivermos correndo, mesmo que não tenhamos completado o percurso, seremos vencedores. Não ceda aos ataques do inimigo, não desista, mas persista e continue correndo. Ó Senhor Jesus! Deus deseja que todos os seus filhos ganhem o prêmio. Não estamos na igreja para competir com os irmãos, um tentando chegar na frente do outro, e sim para ajudarmos mutuamente até que todos cheguemos. Ó Senhor Jesus! E qual o papel da liderança nessa corrida? É o de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, até que todos cheguemos. O conceito da corrida neotestamentária é que os homens dons devem cuidar dos santos para que cheguemos todos juntos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, o que você deve fazer
para não se distrair enquanto corre a carreira proposta por Deus. Ó Senhor Jesus. É como mostrou para nós o elemento diário, né? É desviar o olhar de todas as outras coisas e olhar firmemente para o Senhor. Senhor Jesus, o nosso maior erro é ficar distraído com as coisas, né? A gente acaba sendo abençoado pelo Senhor com uma coisa ou outra e depois a gente fica olhando para a bênção. Senhor Jesus. E aí esquece o Senhor. O que a gente precisa sempre ver é se o Senhor ele está diante das situações, né? A gente precisa sempre olhar, né? As pessoas, as coisas, as situações com os olhos do Senhor, né? Cuidar das pessoas, Senhor Jesus, colocar as coisas diante do Senhor e as situações administrar no Espírito. A gente precisa viver no Espírito para sempre manter o Senhor ali, para que nada se torne objeto de idolatria, para que nada nos leve a viver longe do Senhor, para que nada nos tire, né? Como a gente já viu no alimento diário essa semana, né? O Senhor chamou alguns para ser e falou: não, eu comprei um campo, tem que ver. Outro comprou umas juntas de boi, tinha que ir lá testar. O outro se casou e não podia ir. Senhor Jesus, né? Mas a boda do Senhor está pronta. Ó Senhor Jesus, o Senhor tem que ter pessoas que queiram, né, cear juntamente com Ele. E é isso que Ele está mostrando para nós. Se eu olhar firmemente para o Senhor, se eu prosseguir apesar das situações, ó Senhor Jesus, o Senhor vai me galardoar, né? Ele vai nos dar o galardão, Ele vai nos ajudar, né, em tudo aquilo que nos leva a avançar. Por isso a gente precisa realmente estar com os olhos no Senhor, né, para Ele mostrar para nós a melhor maneira de fazer cada parte do percurso. Né? Se a gente realmente obedecer o Senhor, seguir o seu falar, a gente realmente vai estar guardado diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: nossa atitude deve ser de correr para vencer. Se completaremos ou não, está nas mãos do Senhor. Ó Senhor Jesus. A gente deve ficar olhando só para resultados, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, a gente tem que olhar para o Senhor. Se o Senhor estiver conosco ainda, né, independente do resultado, deu certo, não deu certo, mas se a gente estiver diante do Senhor, ó Senhor Jesus, essa é a melhor maneira de correr. O Senhor Ele quer realmente nos mostrar, né, cada item. A gente não pode desistir. Se a gente ficar olhando para sucesso, fracasso, isso e aquilo, o inimigo pode nos enganar. Mas a gente precisa realmente, né, não se distrair com as situações e ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor está mostrando para nós aqui esse princípio, né, é desviar o olhar de uma coisa e fixar em outra. Se a gente olhar para a situação, a gente vai desanimar. Né? Como o irmão deu o exemplo aqui, né, do Vanderlei, né, que estava correndo, estava indo bem, de repente a pessoa foi lá e abraçou ele. Senhor Jesus. E aí, né, ele perdeu o ritmo, porque é uma maratona, já estava cansado, né, e depois estava indo no embalo, depois para pegar o embalo de novo, né, é difícil. Então isso que o Senhor está mostrando para nós: se eu estiver olhando para o Senhor, eu estiver bem atento, Senhor Jesus, eu não vou deixar nada me impedir. Né? Ele mesmo na situação, ele continuou, ele podia ter parado ali, né? Sentado, desistido, deixar o cansaço vencer, mas ele continuou, mesmo sabendo que, olha, vai ser difícil agora, Senhor, mas ele persistiu. E é isso que o Senhor está mostrando para nós, né? Essa palavra, essa nova visão que o Senhor está nos dando a respeito de perseverar é riquíssima. Senhor Jesus, a gente não pode ficar achando só que eu estou bem agora e tem que manter assim e tal, e aconteceu uma situação, agora já era. Não, o Senhor está mostrando para nós que basta nos arrepender. Se o Senhor nos encontrar correndo, Senhor Jesus, nos encontrar fazendo a sua vontade, né, Ele vai nos levar, Senhor Jesus, porque Ele está vendo um coração voltado para a sua vontade é mais fácil de ser transformado. Aí o Senhor está nos mostrando, não é uma questão de fazer coisas. A gente vai ver mais para frente no alimento diário, né, que a gente pode estar correndo, fazendo um monte de coisas, mas pode estar correndo em vão, porque está correndo não é segundo o Senhor, está burlando a regra. Senhor Jesus. Um tempo atrás eu vi um vídeo mostrando atletas que foram pegos, né, roubando, né, para ganhar. Aí mostrou uma mulher que foi correr uma maratona, e ela chegou em determinado momento, ela disparou na frente, e aí o pessoal que estava seguindo ela desapareceu, não viu. E depois ela chegou lá na frente com muita vantagem, né? E aí ganhou e tal, ganhou a medalha. Depois as pessoas começaram a apurar e ver, poxa, como é que ela conseguiu, né, bater o recorde, chegar com tanta vantagem assim? Aí começaram a perguntar para os fiscais, né, da corrida, eles falaram que não tinham visto ela passar no percurso tal. Então o que ela fez? Ela chegou em determinado momento, entrou no meio da multidão
pegou o metrô, Senhor Jesus saltou lá na frente, esperou um pouquinho e foi lá e correu mais um pouquinho e completou a corrida. Senhor Jesus, eles descobriram isso, né? Ela perdeu a medalha. É isso que o Senhor está mostrando para nós, que um atleta, ele tem que correr segundo a norma. Ele não pode simplesmente pegar vantagem, né? E aí o irmão ele fala duas situações aqui. Uma que ele falou em Coríntios, né? Todos correm, mas um só leva o prêmio. Correr de tal maneira que eu alcanceis, Senhor Jesus. Ou seja, eu não tenho que correr no meu ritmo. Eu tenho que correr no ritmo do primeiro colocado. Eu tenho que correr para vencer, Senhor Jesus. Eu tenho que correr para chegar na frente. Ou seja, para estar diante do Senhor. Por isso que a gente abriu essa semana, né? A gente tem que não só amar o Senhor, mas amar a sua vida. Eu quero ver o Senhor logo. Eu não quero ver o Senhor depois. Senhor Jesus. Por isso a gente precisa correr. Mas o irmão também falou que é para a gente correr, só que sem passar ninguém para trás, sem competir com os irmãos, sem tentar chegar na frente do outro, sem trapacear, né, Senhor Jesus. Então, não é correr para ser melhor do que os irmãos, mas é correr para ser o melhor para o Senhor. E o melhor para o Senhor é que a gente cumpra a nossa função e que a gente leve os irmãos juntos. Eu mandou até o exemplo da família. Você vai e vê, minha família está muito devagar. E aí você vai e corre sozinho. Aí quando você chegar lá, o Senhor vai falar, olha, você tinha que ter trazido sua família. Então agora você volta lá e busca eles. Ó Senhor Jesus. E aí a gente corre o risco de perder o reino, porque não se importou com os outros. Por isso eu estou mostrando para nós, é necessário se levantar um novo tipo de liderança. Uma liderança que realmente se preocupe com o aperfeiçoamento dos irmãos, que se preocupe, a gente viu isso na semana passada, né? Se preocupe em levar os irmãos adiante, de cuidar de cada aspecto, seja físico, seja emocional, seja espiritual, ó Senhor Jesus. E realmente levar os irmãos a ser aperfeiçoados. O Senhor nos deu dons, é para a edificação da igreja, não é para o nosso ganho próprio. Então a gente precisa realmente ver isso, olha, por um lado, eu tenho que correr mais do que todos, mas por outro lado, esse correr mais do que todos é me esforçar para que todos andem no mesmo ritmo, não levar ninguém a desanimar. Por isso ele falou, se você está um pouco desanimado, corra junto com outros, corra junto, porque aí um vai estimulando o outro. Mas no meio do percurso o inimigo pode levantar situações, né? Pode levantar barreiras para você desistir, para você abandonar, para ficar paralisado, né? Eu lembro que eu li isso num livro logo no início, quando eu comecei a viver a vida da igreja, que fala que a carreira cristã, né? Paulo fala da carreira, né? É o que demora um tempo, né? Senhor Jesus. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Então não adianta você disparar igual um doido no início e depois perder o ritmo. Não, você tem que... Você vê, não, uma pessoa que vai correr os 100 metros, ela sai igual um doido, ela sai correndo muito rápido. Agora a pessoa que vai correr as Olimpíadas, ela já sai num ritmo mais devagar. Aí a pessoa olha, mas por que ele está correndo mais devagar do que o outro lá? Porque ele tem que manter um ritmo só. Quem ganha a maratona é quem mantém o ritmo. E a maneira para a gente manter o ritmo é olhar para o Senhor. Aí deu o exemplo de Pedro. Senhor Jesus, que é um exemplo muito rico, né? Pedro estava lá no barco, os discípulos ali, o Senhor vem andando sobre as águas, todo mundo grita apavorado, é o Senhor, é um fantasma. Ó Senhor Jesus. E o Senhor fala, não sou eu. É o Senhor mesmo, então me manda ir aí, ter contigo andando sobre as águas. Né? Eu quero estar onde o Senhor está. Né? E aí ele não chegou e falou, é o Senhor, e saiu pulando na água, não, ele aguardou. Quando o Senhor falou, vem, aí ele obedeceu. Então os irmãos estão mostrando para nós que isso aqui é fé. Fé é você aguardar o falar do Senhor. Você ouve o Senhor falar e aí você obedece de acordo com aquilo que o Senhor falou. Não é você simplesmente fazer as coisas e falar, eu creio que vai dar certo. Jesus está andando sobre as águas, então eu vou pular do barco aqui porque eu creio que vai dar certo, Jesus vai me ajudar. Ó Senhor Jesus. Mesmo que Pedro depois começou a duvidar ali, começou a ter medo e tal, e afundou, mas ele percebeu, quem podia salvá-lo? O Senhor. Então ele gritou, Senhor, salva-me. O Senhor pegou ele e falou, por que você duvidou? Né? Homem de pequena fé. Mas, todos podiam ficar rindo ali de Pedro e tal, mas ele foi o único que fez aquilo que Jesus fez. Então, hoje, o nosso trabalho é pregar o Evangelho. O Evangelho é para que todos creiam, né? O Senhor falou, qual é a sua obra? A minha obra é que todos creiam naquele que me enviou. Então, a gente precisa crer no enviado e crer naquele que o enviou, que é o próprio Senhor. Então, esse é o Evangelho, apresentar Cristo. Hoje eu não vou apresentar outra coisa, vou apresentar o mesmo Cristo. Por isso ele falou, olha firmemente para o Senhor, vê o que o Senhor está fazendo.
para a gente fazer igual. Não é para aparecer, Senhor Jesus, mas é realmente para fazer aquilo que o Senhor está fazendo, alcançar a esfera do Senhor, Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa perceber. Depois, o Senhor trouxe ele de volta em segurança para o barco. A gente sabe que o barco fica a igreja. Mas tem coisas, às vezes, a gente tem que ir numa esfera além. A gente precisa ir tem que fazer coisas, Senhor Jesus, né, que são fora do comum para realmente cumprir a vontade de Deus. Então, é isso que realmente nos encoraja a não desistir. E o líder, né, pegando essa palavra que foi falada na semana passada, né, de que tem que ter uma nova liderança que esteja disposta a aperfeiçoar os irmãos, preparar os irmãos para reinar com o Senhor. É realmente isso, é você ir além. Senhor Jesus, tem irmãos que a gente vai olhar e falar, Senhor, não sei como. E aí você tem que ir além. Você tem que ir diante do Senhor. Senhor, você tem que se achegar um momento ali de intimidade com o Senhor. Você tem que ir num lugar onde ninguém foi. Senhor Jesus, para trazer uma solução. Não é ficar aguardando. É ir diante do Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor Jesus. Né? Ou então envia uma pessoa mais adequada do que eu para levar essa pessoa adiante. Mas, Senhor Jesus, tem que restaurar essa família, tem que restaurar essa pessoa. E eu não posso esperar até mês que vem, até semana que vem. Senhor Jesus, né? A gente precisa realmente ter esse amor. Né? O líder hoje, ele tem que ter esse amor, esse coração de pagar o preço, né? De ir ali baseado na palavra do Senhor, até que todos cheguemos. Né? O irmão do exemplo da família, você vai e sua família não vai, então você está desqualificado. Senhor Jesus, para eu me qualificar, eu tenho certeza, eu tenho clareza de que eu preciso levar minha esposa, levar meus filhos, Senhor Jesus. E no papel de liderança, eu também tenho que levar alguns outros irmãos, Senhor Jesus. Então muitos acham, não, eu vou ser líder porque eu vou determinar isso, determinar aquilo. Não, o líder ele tem uma responsabilidade maior. O líder ele tem que conduzir pessoas, e para isso ele tem que ser conduzido. Então a gente tem que levar isso de maneira séria. Eu tenho que estar diante do Senhor, eu tenho que estar indo diante da palavra, tenho que buscar direção no Senhor para os irmãos, para as famílias, Senhor Jesus. Por isso que ele está mostrando para nós um labor de amor, viver na presença do Senhor, nosso verdadeiro combate. A gente viu semana passada, mas esse combate é para quê? É para carreira, é para fé, Senhor Jesus. E a gente já viu, né? Fé é aguardar o falar do Senhor e agir de acordo com aquilo que o Senhor fala. Não é dizer, o Senhor está ali, vamos embora que vai dar certo. Senhor Jesus, não é isso. Né? É realmente ouvir o falar do Senhor. Como mostrou aqui, no olhar firmemente, desviar o olhar para depois focar no Senhor. Senhor Jesus. Meu irmão até fala, né? Primeiro você desvia o olhar, depois você se concentra para você poder olhar firme para o Senhor. Então, tem pessoas que querem olhar para o Senhor, mas tá virado para as outras coisas, assim, quer olhar meio de cantinho aqui, porque não quero perder a vista aquilo ali. Não, realmente desviar o olhar primeiro. Está olhando para lá, não, vou olhar para o Senhor. Ó Senhor Jesus, agora eu vou me concentrar no Senhor. Se você não desviar primeiro, é muito mais difícil. Senhor Jesus. Né? E o irmão até não sabe mas ele deu o exemplo de Estevão também, que estava sendo apedrejado, Senhor Jesus, e estava olhando para o Senhor, né? Ainda falou, Senhor, não lhe imputes esse pecado, Senhor Jesus. Então ele ainda perdoou aquelas pessoas que estavam tirando a vida dele, ó Senhor Jesus. Mas por quê? Porque ele viu o céu aberto e o Senhor, né, à destra do trono de Deus, Senhor Jesus. Então é a visão de Deus, é olhar para o Senhor, é ver o que Ele está fazendo. Ele viu o Senhor de pé, olhando para Ele. Isso deu força para Ele, Senhor, para resistir à situação, né? E também perdoar aqueles que estavam ali, né, cometendo tal atrocidade. E como o irmão falou, no meio do caminho pode aparecer um padre irlandês, pode aparecer alguma coisa que vai te agarrar, vai te prender, vai diminuir o seu ritmo. Mas você precisa continuar correndo, você precisa olhar, como já dei exemplo, né, da pessoa ali que logo no início da corrida tropeçou, caiu, ele tentou levantar, caiu de novo, perdeu segundos preciosos, mas ele correu como nunca tinha corrido na vida dele e ainda chegou em primeiro. Senhor, é isso que quem está vendo. Senhor, eu perdi um tempo aqui precioso, mas agora, Senhor, me ajuda a correr como eu nunca corri antes, Senhor Jesus, para estimular aqueles que estão junto comigo a correr também, porque nenhum de nós é super-herói. Todos nós temos as nossas falhas, e quando você persevera, vai diante do Senhor, dando atenção à palavra, a pessoa olha e fala, poxa,
Se ele conseguiu, eu consigo também. A gente tem visto exemplos de fé. Tudo que a Bíblia mostra para nós é para quê? É para perceber, olha, se eles conseguiram, a gente também consegue. A gente vê quantas falhas nos homens de Deus. Senhor Jesus, e para que isso? Para ver que eles são homens como nós. Senhor Jesus. Por isso ele mostrou, não compita com os irmãos, não tente chegar na frente, não tenta ser melhor do que o outro, mas tenta andar junto. É correr para vencer, mas sem competir, sem derrubar o outro, mas ajudando, incentivando, para correr com mais garra. É para chegar todos juntos. Senhor Jesus. Aí ele falou, não se preocupa com quanto falta não. Faltou uma volta, 10 voltas. Já completei metade. Não olha para isso não. Olha para o Senhor, continua correndo. Se você vai completar ou não, está na mão do Senhor. Mas o Senhor, que cada um de nós possa ser útil na mão dele. Ele está nos chamando para isso. E a gente precisa dizer, Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor mude tudo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.